Mestre em Educação, Maria Dolores Fortes Alves, que dará continuidade às atividades de hoje com a conferência Para Além da Inclusão, construindo um currículo para a diversidade. A professora Maria Dolores Fortes Alves é doutora e mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Além disso, é pós-graduada em Distúrbios de Aprendizagem pela Universidade de Buenos Aires, especialista em Educação em Valores Humanos, pedagoga pela Unisa, pesquisadora de grupos de estudos, pesquisas interdisciplinares, Rede Internacional Ecologia dos Saberes e Ecologia dos Saberes e Transdisciplinares, Grupo Ecotrans, com projeto financiado pela CNPq. Autora de diversos artigos e livros, entre eles De Professor a Educador, Contribuições em Psicopedagogia, Ressignificar Valores e Despertar Autoria e Voo da Águia, uma autobiografia. A professora Maria Dolores Fortes Alves é também conferencista, ministra oficinas e workshops sobre temas como inclusão, autoria de pensamentos, dificuldades de aprendizagem, valores humanos, interdisciplinaridade, motivação e muito mais. Parabéns, sergipanos, aracajuanos. Seus trabalhos estão belíssimos. Bom, vamos conversar um pouquinho. Eu sei que todos que estão aqui teriam muito a me ensinar. Todos nós temos muito a aprender uns com os outros. Eu não sei mais, sei coisas que talvez vocês não saibam, como assim também vocês sabem coisas que eu não sei. Então, um momento de partilha, um momento de trocas. Um momento para a gente comungar saberes, comungar conhecimentos. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre uma outra inclusão. Por isso que foi criado esse título. Isso, pode deixar a musiquinha. Para além da inclusão, construindo um currículo para a diversidade. O que é isso, né? Por que um currículo para a diversidade? Por que para além da inclusão? Porque, veja bem, na minha trajetória de vida, que já não é pequena, pode parecer não muito, mas eu já tenho uns bons aninhos de caminhada, de magistério, eu tenho 20 anos. E eu estou percebendo que falar de inclusão está virando rótulo. A inclusão, ela tem um discurso belíssimo. É tudo muito lindo se falar, se escrever sobre inclusão. Mas o que é fazer inclusão? Fazer inclusão é muito além de se criar acessibilidade. Se colocar uma rampa aqui, se colocar o braille ali, isso é óbvio. Se a educação não fizer isso, ela não é uma educação completa, ela não é uma educação verdadeira. Agora, ela não é realmente uma educação verdadeira se ela exclui o outro pelas suas diferenças. Porque são justamente as nossas diferenças, é justamente a diversidade que contribui para que a sociedade, para que a teia da vida se torne cada vez mais forte, cada vez mais resiliente. Eu costumo começar palestras de inclusão contando um pouquinho de minha história. Ela não é história piegas, mas é para mostrar para vocês que a inclusão é muito mais que isso. Talvez alguns tenham me visto, como foi o caso da Beth Isabel, que me viu na novela Viver a Vida, mas eu sempre participo de programas de TV, como o Sem Censura da Leda Nagel, e eu sei que aqui no Nordeste ele pega bem, né? Eu que sou de São Paulo, apesar de ser alagoana, eu moro em São Paulo há muito tempo, não tive a oportunidade de me ver na televisão. Só vi depois com a filmagem que me encaminharam. Mas eu sempre estou participando dos programas lá. Bom, sou filha de alagoana, sou também alagoana, tá? Papai foi para São Paulo, eu tinha 2 aninhos de idade. Eu mais 4 irmãos. Papai trabalhava de tudo, desde servente de pedreiro que aparecesse na frente dele para sustentar os 4 filhos. Saímos de Mata Grande, Alagoas, que é bem ali, né? Uma seca danada, procurando recursos melhores, procurando uma vida melhor em São Paulo. Com 2 anos de idade, exatamente no ano que nós chegamos em São Paulo, eu desenvolvi hepatite, eu tive hepatite. Uma hepatite mal curada, talvez, não se sabe ao certo. Eu tive artrite reumatoide, um diagnóstico muito tardio, que só com 6 anos de idade conseguiram realmente ter um diagnóstico e tratar como artrite reumatoide. Para quem sabe, a artrite é uma doença, uma patologia comum que se dá em velhinhos. Normalmente as pessoas mais idosas que têm, ela degenera a articulação,
e vai se perdendo os movimentos. Hoje eu tenho cerca de 30% só de movimento no corpo, porque eu tive muito pequenininha artrite. Não havia nada que bloqueasse a inflamação articular, a infecção articular que eu tinha na época. Bom, era muito difícil o tratamento em São Paulo, apesar de São Paulo ser a terra das oportunidades, mas ainda era muito difícil, tudo muito distante e tal, e até por falta de recursos financeiros. Então, meu tratamento foi bastante retardado e não havia medicamentos mesmo. Eles faziam testes com a gente, aquilo que bloqueava o processo inflamatório ou não amenizava as dores. Sentia dores fortíssimas, assim, ficava em torno de 1 ano internada, 3 meses em casa, voltava para o hospital e perdendo os movimentos com o tempo devido à inflamação forte no corpo. Fazia fisioterapia e todo esse processo que vocês já conhecem, que eles indicam para doenças articulares e degenerativas. Eu ingressei na escola com 9 anos de idade, isso por insistência dos médicos, insistência das pessoas que viam que eu tinha potencial, que eu podia aprender e tudo mais. Aliás, como todos nós podemos, independente das suas limitações ou não. Por que eu ingressei tão tarde na escola? Porque as escolas não aceitavam, nem mesmo a Constituição ainda não estava em vigor na época. A nossa Constituição é de 88. Isso começou a falar um pouco sobre o mundo para todos, sobre os direitos. Enfim, uma diretora muito amorosa aceitou a minha matrícula, apesar da escola ter assim muito precária. Tinha 30 degraus, era um barraco de madeira. A gente tinha que andar em torno de 1 quilômetro para chegar na escola, mas ela aceitou. Vocês imaginam a alegria que era para mim ir para a escola, apesar de todas as dificuldades que eu enfrentava. Eu chegava muitas vezes depois de 1 hora, porque esse percurso era muito grande. Eu andava a passos muito lentos, muitas vezes carregada pela minha mãe, ou por alguma pessoa que me desse carona. Eu brinco que eu já andei de tudo, até de jegue. Passasse alguém com jegue, eu estava pegando carona com ele, porque era muito difícil ir até a escola andando. Eu subia normalmente de joelhos ou carregada por uma mãe e descia pulando de bumbum. Mas eu queria ir para a escola, eu queria estudar. Ingressei praticamente alfabetizado já, porque via meus irmãos lendo, pegava os cadernos deles, pegava as cartilhas, começava a copiar. E aí, copiando, aprendi a ler. Meus pais não tinham tanta instrução assim para me alfabetizar, que minha mãe também. Mal concluiu o 2º ano. A 2ª série, apesar de ser alfabetizada e saber ler, ela não tinha competência para estar me ajudando. E aí foi. 6 meses depois, nós mudamos para uma escola, a diretora muito consciente. A inclusão dela começou para além do físico, começou pelo coração mesmo. Pediu que fossem feitas acessibilidade na escola, então, assim, uma sala que não tinha muitos degraus, que eu conseguia acessá-la, mas, em compensação, era um pouco mais longe, em torno de 1,5 km. Mas a vontade da gente faz com que a gente vá, faz com que a gente faça a diferença. Nos dias que eu não podia ir para a escola, muitas vezes ela ou ia me buscar com o carrinho dela, ou mandava que alguém levasse as lições para mim. Era muito comum eu faltar às aulas, ia cerca de 1 dia por semana na escola, e os outros estavam em tratamento médico ou hospitalizada mesmo. E no hospital também fazia minhas atividades, fazia as lições. Na época nós já tínhamos professor lá no hospital, mesmo indo 1 vez por semana. Mas assim, eu gostava muito de ler, muito. A minha pilha no hospital, no leito do hospital, tinha em torno de 10, 15 livros, gibis, e nós íamos trocando. Era muito engraçado que assim, ficavam um do lado da enfermaria e outro do outro, gritando, fulano, me presta o livro. E aí eu trocando. Mas à vontade. Terminei o ensino fundamental com muita luta, vocês não imaginam o que foi isso. Porque até mesmo a minha família, meu pai, apesar de ter cursado suplência e por aí vai, lá, para ingressar na metalúrgica e trabalhar, ele comprava muitos livros. Só que, assim, para a cultura dele, para os conhecimentos dele, não existia necessidade para eu estar estudando. Porque ele falava como que você... a tendência das pessoas com deficiência, aleijada, né, que chamava, um termo bastante pejorativo que me doía muito, é ficar numa cadeira de rodas e não ter utilidade na sociedade. Falei, mas eu quero estudar, papai.
E todo dia era uma briga, porque assim, como ele não podia prover as minhas necessidades de estar indo à escola, de transporte e tudo, ele também não admitia que eu passasse por cima dele, né? De qualquer forma, eu estava tentando superar aquilo que ele não conseguia suprir. Mas eu fui, terminei. Todo dia era uma briga, uma luta, muitas lágrimas, porque eu queria ir para a escola. Eu queria. Pegava caronas com o vizinho. Às vezes ele me deixava na escola muitas horas mais cedo, mas era a oportunidade que eu tinha para ir. Principalmente um pouco mais com 12, 14 anos, eu já andava bem menos. E aí, eu ficava lá umas 2, 3 horas antes do período de aula. Nessa época, eu comecei a ajudar as crianças a fazerem suas lições de casa. As crianças muitas vezes iam mais cedo e eu ajudava a fazer as lições de casa, porque eu conseguia me desenvolver bem. Muitas vezes eu ficava assessorando alguma professora em sala de aula, ajudando-as a corrigir lições, passar as lições dos colegas para os aluninhos. E aí uma vizinha minha me convidou para dar aula para sua filhinha, uma criancinha de 3 anos de idade. Eu alfabetizei a menina, mesmo tendo poucos conhecimentos sobre o que era lecionar. Alfabetizei. Depois dela vieram outras e outras crianças, horas para eu estar auxiliando nos deveres de casa, horas para eu realmente estar alfabetizando. Aí eu fui convidada a montar uma ONG, que até hoje eu a tenho. É uma ONG muito humilde também, que vive com verbas, poucas verbas, muito escassas, que a comunidade contribui para a gente manter acesa. E eu tinha um sonho, cursar pedagogia. Não parecia um sonho, parecia uma utopia. Não tinha, assim, recursos nenhum. Era algo que parecia um muro intransponível. Como diz que o futuro é um muro, né, que está ali, a gente tem que seguir em frente e ultrapassá-lo. Mas eu tinha um sonho. Falei, eu quero fazer pedagogia. Na época ainda tinha o magistério, eu não consegui, passei da época de conseguir vaga no magistério. Mesmo assim, pegava os livros das minhas amigas que faziam e devorava-os. Até porque eu lecionava na época na ONG e na associação. Devorava livros. Eu comecei a trabalhar praticamente com 12 anos de idade, vendia catálogos, vendia o que tivesse na minha frente para poder comprar meus livros e suprir as minhas necessidades. A minha cadeira de roda, minha primeira cadeira de roda, conta até na minha autobiografia, era um carrinho de madeira com rolimãs nas pernas, nos pezinhos. Eu só consegui me locomover dentro de casa, porque era difícil ir para a rua com ele, até porque não havia asfalto na rua. Era rua de terra, de lama, de pedra, de tudo. Aí, terminando o ensino médio, por suplência, porque eu não conseguia ter a escola, realmente já era muito longe, assim, questão de 15 quilômetros de distância da minha casa. Aí eu concluí por suplência, eliminação de matérias. Ingressei, prestei vestibular, ingressei. Eu estava tão descrente que eu não ia entrar, que eu fui na terceira chamada. Já havia passado. Eu estava vendo minha amiga Rita contando aí, eu nem lembrei disso, que eu também deixei passar a chamada do vestibular, fui muito tempo depois. Tão descrente que eu estava que eu não poderia não ter passado por estar afastada da escola há muito tempo. Mas aí o reitor da instituição abriu minha vaga e fez a minha matrícula. E agora? E agora, José, como é que tu vai para a escola? Bom, eu sabia que eu precisava de uma cadeira motorizada para ir para a escola, porque eu não consigo dirigir cadeiras comuns. E não dá para as pessoas ficarem disponíveis para te carregar toda hora, como é o caso da minha mãe, que ela não tinha disponibilidade, tinha mais 4 filhos para cuidar. Aí comprei isso aqui, comprei esse triciclo. Beth, quando faltar 10 minutos, tu me avisa, tá? Por favor. Que eu adoro passar da hora. Comprei isso aqui depois de 5 anos, muita luta, que esse aqui já é o segundo. O primeiro eu já acabei com ele. Comprei um carrinho muito velhinho, assim, fiquei pagando lá não sei quantos anos. Comprei até de meu irmão, que já tinha carro na época. Aí, segundo ano, aliás, no meio do primeiro ano do meu curso de pedagogia, meu pai, alcoolizado, bateu o carro e aí pronto. E aí? E agora, José? O que nós vamos fazer? Não tinha transporte para a escola, não tinha sequer o ônibus na linha, que fazia até a universidade, até a instituição, a USEC.
Tinha pirueiros, esses pirueiros clandestinos. Eu não sei se aqui ainda tem, mas lá em São Paulo, até uns 10 anos atrás, tinha. E aí aprendiam peruas, era uma luta, era uma guerra, todo dia era uma luta. Eles colocavam minha cadeira no chiqueirinho e eu ia até um local chamado Largo 13 de Maio. De lá para a escola ainda tinha também 1,5 km. Eu falei, parece que 1,5 km é minha sina. Aí ia com a cadeira até a escola, até a universidade, até a instituição. Algumas vezes, alguns bondosos me deixavam na própria instituição mesmo. Faziam a volta, sempre aparece gente boa na nossa vida. Como tem gente que quer derrubar, mas tem gente que quer edificar. Foram 3, 4 anos de muita, muita luta. Vocês não imaginam. Imaginam, não fazem ideia. Eu chegava em casa, às vezes, 1h da madrugada, 2h da madrugada, porque não tinha transporte, estavam prendendo os pirueiros, não tinha como voltar para casa. Meu pai, como ele era contra, muitas vezes ele raramente ia, até porque não tinha carro mais, me buscar na escola, eu ficava esperando o carona de um vizinho, de um amigo, ou alguém que se dispusesse, porque não havia obrigação nenhuma na Constituição, de me botar no ônibus e me levar, pelo menos até próximo de casa, né? Eu ficava lá, meio tiroteio, muitas vezes, que é uma região bastante perigosa. Agora já não é tanto, mas era. Molhada, com frio. São Paulo tinha dias que fazia 4 graus, congelada, pegava chuva, o que aparecesse na frente, mas eu ia. Eu queria ir para a escola. Meus colegas até tiravam sarro. Tinha dias que eu chegava parecendo um pintinho molhado na instituição. Elas iam buscar papel higiênico para estar me secando. Olha, gente, vocês não imaginam a comoção que foi no dia da formatura. Imagina 4 anos de luta extrema. Assim, foi uma coisa das mais marcantes da minha vida. Não só a minha formatura de 8ª série, como também da graduação. Uma das coisas muito fortes na minha vida. Apesar de ter sido muito simples, somente colação de grau, foi um momento de coroamento, de finalização de uma etapa que foi muito árdua e muito dura. Quando eu estava no 2º ano de graduação, eu recebi um convite para fazer trabalho de iniciação científica, né? A universidade pesquisa e extensão, então nós tínhamos trabalhos de iniciação científica. Fiz um trabalho discutindo valores, que até hoje me acompanha essa discussão, valores na educação, o professor. O trabalho foi premiado pelo SBPC, pelo CNPq, e veio aqui para o SBPC da Bahia, e apresentei lá em Salvador. Depois disso, fiz outros trabalhos, que também tiveram alguns prêmios, foram apresentados em congressos. E aí, a partir disso, a reitoria já percebeu que eu tinha disposição a seguir em frente, apesar dos obstáculos. Eu ganhei bolsa na graduação, que até então eu pagava. Paguei, acho que até o 2º ano. Ganhei bolsa. E o reitor me falou, olha, se você quiser, siga para o mestrado, que você tem potencial. Segui direto. Prestei para o mestrado na própria instituição. Fiz um mestrado lá, 2 anos e meio de mestrado. Fiz um doutorado, 3 anos de doutorado. Infelizmente, o curso da instituição fechou. Mas até aí, já estava no caminho. Falei, não, isso não tem problema. Prestei novamente na PUC de São Paulo. Ingressei no doutorado direto da PUC de São Paulo, mas por conta da saída da minha orientadora, na época de lá, e meu título não tinha validação na primeira instituição, fiz outro mestrado lá e continuei com outro doutorado. Falei, como conhecimento não ocupa espaço, vamos embora. E aí fiz um curso de distribuição de aprendizagem em Buenos Aires e vi que não tem obstáculos, que não tem barreiras mesmo quando você quer seguir. A minha mãe acha que eu sou louca, eu tenho certeza. Buenos Aires, para quem é cadeirante, foi uma aventura tremenda. E, a partir disso, meu pai havia falecido no 2º ano, quando eu estava no 2º ano de graduação. Eu lembro que, mesmo apesar de toda a reticência do meu pai, de toda a resistência dele em que eu cursasse a graduação e tudo mais, e todo o ensino, meu pai comprava muitos livros. Nossa casa parecia uma biblioteca. Apesar de serem 3 cômodos muito humildes, dormíamos apinhados,
mas tinha muitos livros, tínhamos a enciclopédia Barça e tudo mais. E ele sabia que eu gostava de ensinar, que eu adorava lecionar. Sou apaixonada pelo magistério. Teve um dia que ele chegou e me deu uma rosa. Aí ele falou: parabéns, minha filha, pelo seu dia. Eu sei que um dia você se tornará professora. E quando eu terminei, eu falei: realmente, apesar de toda a resistência, eu vejo o sonho do meu pai realizado. Então, a inclusão, ela não tem barreiras quando ela vai para além, quando ela vai para os caminhos do coração da gente. Eu era tratada em minha família, como sou até hoje, como uma pessoa normal. E aí eu coloco em xeque essa questão da inclusão, né? Do que é ser normal. Nós sempre tivemos uma relação horizontal, não tem, apesar da autoridade de pai, meu pai realmente era muito autoritário, mas entre a família hierárquica, mas assim, todos nós temos nossos direitos e nossos deveres. Eu sempre supri com as minhas necessidades, paguei minhas contas desde muito cedo, desde muito jovem. Inclusive, pagar a minha instituição em todas as contas e até aluguel de casa. Então, assim, eu nunca duvidei disso, eu nunca duvidei do que eu era capaz, exatamente pelo que ele fazia e não pelo que ele falava. Mas a prática dele era de alguém que ia adiante e ia em frente, apesar dos obstáculos. Era alguém com um espírito muito aventureiro, que gostava realmente de estudar, apesar do pouco grau de ensino. Devorava os livros. Eu raramente precisava sair para fazer uma pesquisa, porque sempre tinha alguma coisa, algum livro que nos servia. Normalmente a enciclopédia britânica Barça, que nós tínhamos em casa. Então, eu estudava muito. E aí, quando eu me formei, eu lembrei desse momento do meu pai. Ele dizia: parabéns, filha, pelo teu caminho. Eu falei que eu tenho certeza que se um dia não, ele está no céu, ou seja, lá onde cada um imagine, que ele tem muito orgulho da filha que ele tem. Para vocês terem ideia, eu tenho mais 4 irmãos, eu fui a única que cheguei no ensino superior. E assim a gente vai. Então, vamos falar o que é essa inclusão, o que é esse para além da inclusão. Volta para o primeiro slide, por favor, querida, antes da música, ou melhor, após a música. Isso, agora vai, bate o próximo. Eu coloco para vocês aí uma frase, que inspirada no Paulo Freire. Eu lembro muito de meu pai, que a curiosidade era algo muito constante na vida dele, e a alegria. E isso eu carrego como um valor ímpar para mim, com valores ímpares. Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, eu não aprendo, eu não ensino e eu não incluo. E é isso. O que é para criança, quando vê alguma coisa diferente, qual a primeira reação dela, gente? É do assombro, é da curiosidade. E essa curiosidade, esse assombro que muitas vezes nós deixamos morrer em nossa vida. É o assombro. Olha, a curiosidade que me instiga, que me faz ir adiante. Então, mesmo não havendo muitas perspectivas, cada vez que eu vi uma coisa assim, eu tinha aquela pessoa como alguém que eu devia admirar, como era o caso da minha diretora. Era alguém que todo dia, quando chegava na escola, ela me dava um abraço. Seja bem-vinda, minha filha. E aí, mesmo com toda a autoridade de uma diretora, ela ia lá e dizia: olha, eu quero ver você uma grande pessoa. E realmente, eu acreditava que eu podia fazer a diferença. E nós todos não podemos deixar morrer esse assombro, essa curiosidade, porque senão não haverá uma inclusão verdadeira. Uma inclusão de aceitar experiências e legitimar o outro. Próximo. Nós temos desafios para esse século, vocês estão cansados e carecas de saber. A mídia anuncia isso, Leonardo Boff vem divulgando isso por todos os cantos do mundo. Aliar ao desenvolvimento científico e tecnológico, a expansão, o despertar da consciência humana sobre suas dimensões pessoais e sua existência. Próximo. Por quê? E aí está o porquê. Por que nós temos que aliar o desenvolvimento científico e tecnológico à expansão da consciência humana? Porque quando a ciência se restringe a um pequeno grupo, o espírito filosófico do povo se decai. E ele caminha, assim, para a indigência espiritual. O que isso tem a ver com inclusão? Tudo.
Quando a gente deixa o outro, quando a gente exclui o outro, não valida o outro como legítimo e único, a gente está provocando isso aí, a barbárie, a loucura. Em 2000 nem lembro quanto, prestei concurso na rede pública de São Paulo. As mesmas questões que eu tive em minha infância para ser ingressa em uma escola, eu tive quando prestei concurso e fui ingressar na rede pública. Eu, toda linda, bonitinha, né? Tinha a escola lá que eu votava. A sala de aula, a coisa mais linda do mundo, lá em cima, no prédio de cima. É aqui que eu vou ficar, é próximo à minha casa, próximo onde eu faço natação, reabilitação. Ingressei e pedi para aquela escola lá. Quando cheguei lá, a diretora, por resistência à inclusão, me colocou numa sala sem acessibilidade. Eu não podia levar ninguém, não podia fazer nada. 44 alunos, primeira série, em sala de aula. Bom, mal sabia ela que isso aí é coisa bacana, para quem já alfabetizou, já havia alfabetizado em várias salas, muitas crianças. Mas, assim, se a pessoa entrasse, eu tinha um auxiliar que eu pagava para que me auxiliasse, porque eu não conseguia descer os degraus da escola. Então, eu precisava ir, levar uma cadeirinha, sentava lá embaixo na cadeirinha, ia de muletas, que eu uso bengalas canadenses. Mas, assim, a pessoa não podia chegar perto, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. E aí comecei toda a minha briga com a dirigência de São Paulo, que é grande, né? Quantos Aracajus cabe lá em São Paulo, Beth? Muitos, né? Pelo menos uns 100 ou mais, muito mais que isso. E aí eu falei para ele, olha, enquanto a inclusão for vista como um problema para a sociedade, nós não teremos uma inclusão verdadeira. E nós corremos um sério risco de estar educando nossas crianças, não para a amorosidade, não para a cooperação, e sim para a barbárie humana. Quem se sente excluído, gente, não pretende, não sente potencial para incluir o outro também. Por que um menino de rua vem e te tira a vida sem pensar, sem mais nem menos? Porque para ele o valor vida não é uma coisa que faça sentido, que tenha significado. Nós fizemos um trabalho na Fundação Casa, lá em São Paulo. Agora, no meu mestrado anterior, eu fui acompanhar uma amiga, alunos egressos da Fundação Casa. A gente estava falando sobre o sonho. Que sonho, tia? Nós não temos sonho. São 3 Cs para eles: caixão, cadeia ou cadeira de rodas. Qual é o sentido? Que sonho? Então, como que eu vou dar valor à vida do outro se eu não aprendi o que é valor vida? Só damos o que temos. Como que eu dou o amor que eu não tenho? Como que eu acolho, incluo, se eu não me sinto nem mesmo acolhido por mim mesma, pela minha família? Como que se aprende amor? Eu digo meus cursos de psicopedagogia, quando eu leciono para pós, a gente fala sobre a criação do afeto, sobre a criação da atenção, desenvolvimento da atenção. Quem é psicopedagogo sabe disso. É no olhar, o olho no olho, é no contato com o corpo do bebê, com carinho, com a carícia, com a voz, que a criança está desenvolvendo a sua percepção corporal, está mapeando o seu corpo. Quando a mãe olha, além dela desenvolver leite no corpo dela, pelo o hormônio ocitocina, ela também está ensinando o bebê o que é atenção. O bebê está aprendendo a fixar os olhos nos olhos dela. E aí? E um bebê que não teve isso, gente? Como que eu posso brigar com um aluno que na sala de aula não consegue prestar atenção se ele não aprendeu o que é prestar atenção? Se ninguém prestou atenção nele. E ele nem tão pouco em si mesmo. Ele não se vê como um ser no mundo. Como que eu vou fazer a inclusão se aquela pessoa que está ali, muitas vezes o corpo dela é rejeitado pela pessoa que é cuidadora dela? Talvez não. Com muita sorte ela possa ser amada. Então a inclusão é muito mais que isso. É muito mais que só criar recursos. A inclusão é aquilo que se faz por um toque, pelo olhar, pelo abraço, pelo amar. Próximo. A patologia do desenvolvimento, do não envolvimento, é um paradigma que nós temos que superar.
o desenvolvimento, né, trazido pela modernidade, e que é moderno. Trouxe também essa patologia do não envolvimento. Nós vamos trabalhar o ressignificar da amorosidade, o ressignificar dos valores, do reenvolvimento do humano. E só assim as diferenças poderão ser motivos de enriquecimento e da existência humanizadora. Uma existência realmente humanizadora quando se fala de inclusão. E práticas de amor próximo. A incerteza nos pertence muito mais do que antes. Aquilo que parecia claro, que parecia ser passa agora a ser uma possibilidade de. Nós trabalhamos, nós aprendemos, até nos nossos cursos de graduação, de pedagogia, o magistério, certezas, né? Tínhamos manuais, tínhamos cartilhas, tínhamos tudo certinho. Faça assim e vai dar assado. É certeza, pode ser que o assado queime. Mas se você fizer direitinho, o aluno vai chegar lá na reta final exatamente assim. Tudo equilibrado e controlado. Mentira. Ninguém tem certeza de nada. Ninguém controla nada, muito menos o humano. Nem tão pouco a natureza. Tudo errado. E aí, a mesma ciência que um dia expulsou a espiritualidade, a intuição e a efetividade, as ciências duras, hoje elas descobriram que o mundo todo é uma grande incerteza. A partir das descobertas atômicas dos elétrons que se comportavam com a influência do pesquisador, eles se comportam de diversas outras maneiras, menos daquilo que se espera, e são coisas incertas e incontroláveis, como é a vida. A vida é incerta, então perceberam que tudo é incerto. Nós temos verdades para um tempo e para um contexto. Passou desse contexto e desse tempo, essas verdades são mutáveis. Elas se transformam, como a vida humana vive se transformando. Navegamos por caminhos incertos, mas por sonhos possíveis. Senão Dolores não estaria aqui. Quem ia imaginar, na minha infância, que estaria aqui hoje? Tenho certeza que raramente alguém poderia pensar nessa possibilidade, talvez nem eu mesma. Graças à tecnologia usada para serviço do bem, que hoje eu consigo me locomover para lá e para cá. Inclusive para a praia, tá? Aquela praia está me chamando, vocês não fazem ideia. Ela já olhou tanto para mim hoje. As sinergias dos muitos sonhos compartilhados são que polinizam forças para fazer crescer aquilo que emerge do mais dentro do ser. Próximo. Tem um ditado chinês que diz, a professora Tereza falou, nossa secretária, sobre os ditados chineses, né? Eu gosto deles. Tem muita sabedoria. Que quando um olho está lá, o outro já chegou. Que nem um olho olha para um lado e para o outro, né? Então é assim, quando as sinergias se encontram, quando as pessoas, as forças se tornam sinérgicas, as coisas acontecem. Tudo é possível. Vamos lá. Então, esse novo olhar, esse novo paradigma trouxe novos pensares para a gente. A sociedade é constituída por humanos que, através do conviver e do comunicar, constrói a cultura. Recursivamente, que está escurinho ali para vocês verem, recursivamente, cultura des-humano, ou humano, e sociedade se fazem. Tudo aquilo que enviamos para a sociedade e cultura, a nós inexoravelmente retorna. Sociedade é igual a cooperação e co-construção. Diz Humberto Maturana, biólogo, filósofo, médico e por aí vai. Hoje ele está em grande evidência, o pensamento de Maturana, que a sociedade, autor de Ontologia da Realidade, mais alguns outros livros maravilhosos, da Biologia do Amor, que a sociedade só é sociedade a partir de laços de cooperação. Quando esses laços se desfazem, se rompem, não é mais sociedade, se fragmenta. E aí nós caímos no caos, nós caímos em todas essas questões sociais que vocês estão vendo aí. Que não são questões sociais, são questões dessociais, se existe essa palavra. Né? Porque sociedade, para ser sociedade, tem que ter laços de cooperação e co-construção.
ou ela se fragmenta. E uma sala de aula, para ser uma sala de aula, para trabalhar com princípios de sinergia e construção, ela tem que buscar alguns princípios de cooperação. Não sei se vocês sabem, mas a nossa origem ontológica, cultural, ela não é de competição, assim como diziam antigamente. Nós não nascemos para competir, nós nascemos por princípios de cooperação. Se tem coisas que nascem com dons, como diz Edgar, são os nossos valores. Os nossos valores essenciais de amorosidade, de cooperação e solidariedade já nasceram conosco. Essa sociedade, essa cultura, essa família está contribuindo, e a educação, que tem um papel ímpar nisso, está contribuindo para que eles se desenvolvam ou não. Podem não se desenvolver. Como diz um amigo meu, o professor Valmir Cardoso, meu filho, tu planta. Pode ser que tu não colha. Né? Tu não colher, tudo bem, mas recursivamente vai voltar para ti. Plante uma coisa ruim, veja lá o que dá. Pode ser que tu não colhe, mas se tu colher, sai de baixo, meu amigo, que a coisa vem dobrada. Tudo volta para a gente, recursivamente. Então, a gente pode ver com exemplos da física, exemplos da ciência. A água que eu bebo é a água que vocês bebem, é a água que o pessoal lá da China está bebendo já. Porque ela está evaporando, são moléculas, são átomos que estão saindo de nosso corpo, que estão evaporando de nós, estão se reintegrando ao cosmos, ao meio, daqui a pouco retornam. Bem lembrado, ele, quero sim. Eu raramente lembro de tomar água, ele está me lembrando aqui, daqui a pouco eu perco a voz. Dá licença. Obrigada. Então, é assim. Tudo na natureza é compartilhado, tudo é solidarizado. Vou lembrar vocês, tem uma coisa que nós todos aqui temos em comum, no mínimo, né? Nós somos 100% sistêmicos, ecossistêmicos. Aqui tem uma coisa que todos nós temos em comum, todos nós aqui, nós, vocês, eu, o chão e as cadeiras, nós somos moléculas de carbono. E essas mesmas moléculas de carbono que compõem a nossa forma e que nos transforma a cada dia, são moléculas de carbono que fizeram parte dos nossos antepassados. Eu sou meu pai, eu sou minha mãe, sou meus avós e sou todos vocês. Nós todos somos poeiras de estrela. Olha que lindo! Das estrelas nós viemos, para as estrelas nós voltaremos. Nesse momento eu estou comungando com as estrelas, minhas moléculas, meus elétrons, minha energia, e comungando com todos vocês. Isso é física, gente, isso é ciência. E a ciência nos abriu essa porta hoje para mostrar que tudo, por mais que ele pareça inerte ali, ele é pleno de potencial. Nós usamos 4 ou, com muita sorte, 5% do nosso potencial cognitivo. Se nós usássemos mais, todos nós temos um potencial imenso, talvez não tenhamos capacidade de acessá-lo. Por que eu vou dar um decreto para alguém e dizer, olha, ele não aprende? Ele aprende sim. Talvez eu não tenha tido ainda condições de acessar o canal de comunicação dele. Meu computador hoje, né? Hoje, graças a Deus, porque, assim, falando de tecnologia assistiva, o que tem na mão eu pego e uso. Um lápis, um palito, um rafi. Eu vou e uso para digitar, não estou nem aí. Até deitada eu escrevo, leio e por aí vai. Hoje o meu computador tem recursos chamados teclado virtual e tudo mais, que eu teclo o dedinho lá, o trem funciona. E escreve por mim. Eu tenho um programa que eu falo, ele escreve. Eu não tinha isso. Eu movi uma lerna no braço, tanto digitar, no meu primeiro mestrado, no meu primeiro doutorado. Mas é assim, hoje a gente tem tecnologia para tudo. Hoje nada parece ser impossível. Talvez seja a minha capacidade de acessar o mundo interno do outro, que ainda não foi possível me comunicar com ele. Próximo. Aí eu coloco questões para vocês, falando de tudo isso. Nós incluímos a pessoa com deficiência no mundo, ou somos nós que nos incluímos no mundo da pessoa com deficiência? Será que as limitações, as deficiências, entre aspas, que eu vejo no outro, não são deficiências minhas em lidar com a deficiência do outro?
que é ser deficiente? Todos nós, em potencial, temos alguma deficiência. Mas todos nós temos milhões de potencialidades desconhecidas. Ou acenderíamos muitas lâmpadas e iluminaríamos muitos mundos. Né? Então, o que é ser deficiente? Tem uma história, eu gosto muito de contar isso. Outro dia estou eu lá, conversando com a minha amiga, caminhando e cantando e seguindo a canção. De repente, a bichinha sobe a escada e esquece, olha para trás. Puxa, Dolores, tu é tão normal que eu até esqueço que tu não sobe escada. É, bonita, te pego, te aguarde, me aguarde. Estou lá com ela, caminhando e cantando e seguindo a canção. Daqui a pouco estou eu. Flávia do céu. Tu é tão normal que às vezes eu esqueço que tu não tem rodinha. Quem que é ser normal? Ai, ai, eu brinco com ela, olha, Flávia. Ai, ai, é muito engraçado isso. Então, o que é ser normal? Cada um faz o que pode com o recurso que tem, gente. Façamos o melhor sempre. Como disse Sartre, não importa o que fizeram ao homem, e sim o que o homem faz com o que fizeram dele. Faça o melhor. A vida é um presente. Então, nós devemos agradecer por esse presente e nos presentearmos com cada dia, com cada sopro de vida, com muita alegria. Próximo. E aí, uma frase do Boaventura Souza Santos. Temos o direito de sermos iguais, de ser igual, sempre que a diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes, sempre que a igualdade nos descaracteriza. Ou seja, todos nós temos os mesmos direitos, todos nós somos muito iguais e muito diferentes. Próximo. Cheio, fugiu o sinal. Foi-se embora, nunca mais voltou. Meu Deus do céu. Já volta. Bom, aí vem outras frases aqui que eu vou estar falando para vocês. Acabou? Pifou? Não funciona mais, não? Foi com Deus? Foi com Deus. É bom que daqui a pouco eu vou acelerar para vocês, então. Então, eu pergunto para vocês, o que é ser deficiente? Deficiente é aquele que não consegue ver além do muro e além das janelas. Contando para vocês essa história, quando eu contei pela primeira vez que eu fui convidada para fazer uma palestra, a Secretaria de Santos me convidou para fazer uma palestra para 500 pessoas, desde pessoas da Secretaria também, e alguns alunos, alguns jovens que estavam num processo de inclusão social. E aí eu criei uma palestra baseada num livro aliás, não é livro, é um conto, do Leonardo Boff, A Águia e a Galinha. A águia que pensava ser uma galinha. Fui criada como uma galinha até que alguém um dia disse a ela, você é uma águia, voe, acredite. Eu digo que eu tive muitas mães águias em minha vida, além de a minha diretora, essa minha vizinha, e meu pai, que mesmo não acreditando, porque a cultura não oferecia para ele essa crença, o livro autobiográfico foi a partir dessa palestra, as pessoas pediram que eu fizesse para contar a minha história e dizer sobre o voo da águia, uma autobiografia. Eu tenho certeza que aqui tem muitas professoras águias que vão empurrar muitas crianças águias, muitos alunos que voarão para muito mais adiante. Eu digo a vocês, professores todos, mesmo que eu digo aos meus professores, que fizeram parte da minha infância, e até hoje muitos professores ajudam a construir quem eu sou. Tudo que eu sou, tudo que eu fui e tudo que eu ainda serei em minha vida, eu devo a algumas pessoas. A meus pais, a minha mãe, a meu pai, minha família, mas, acima de tudo, principalmente aos meus professores. Se eu não tivesse tido professores que acreditavam em mim, que me viam lá, quietinha no cantinho da cadeira, buscando, os olhinhos assim, abertos, arregalados, prestando atenção em tudo com um monte de porquê. Né? E
eu não teria chegado onde eu cheguei. Se eu não tivesse tido uma diretora e muitos professores amorosos que acreditaram em mim, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, tudo que eu sou e tudo que nós somos, seja ele professor, seja ele um diretor, seja ele um presidente da República ou um lixeiro, todos em sua vida tiveram professores. Então, nós devemos a vocês, professores, tá? Tudo que essas crianças um dia virão a ser, com certeza a professora do Lula não pensou que ele podia se tornar um presidente da República. Eu tenho certeza que os meus professores também não tivessem pensado que um dia poderia voar tão alto. Fazer palestras pelo Brasil afora e no exterior também. Então, nós devemos a vocês, professores, e a crença de vocês que nós podemos fazer a diferença. Bom, agora vamos passar isso bem rapidinho. Quanto tempo eu tenho, Beth? 10? Mas já, Beth? Bom, o outro tem deficiência, eu tenho deficiência em ver e aceitar a deficiência do outro, como legítimo, único e singular. Próxima. Tudo que me incomoda no outro é uma projeção do que eu ainda venci em mim mesmo. Talvez eu não tenha me libertado das minhas muletas mentais, das minhas cadeiras de rodas mentais, e por isso vejo deficiências no outro. Bom, isso aí eu já falei, pode pular, acelera, 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 que nós somos seres multidimensionais. E o currículo para a diversidade faz a partir disso, gente, da competição, ou melhor, saindo da competição para a cooperação, do vazio do achar que nada ali tem, para potencialidades, e da fragmentação para a tessitura comum, da exclusão para a união na diversidade. Próximo. Pode pular esse. Isso aí são os 7 saberes da educação para o futuro, aquilo que se pauta a nossa educação, do presente e do futuro, quem dirá, é o quiçá. Próximo. E aí eu coloco uma frase para vocês. É preciso produzir um novo pensar, um novo olhar. Preciso uma escuta sensível e amorosa, um olhar sensível e amoroso, para encontrar no interior mais profundo palavras que ainda não foram ditas. Configurar espaços de convivência na e pela diversidade, permitindo o enriquecimento da capacidade de ação e reflexão dos sujeitos aprendentes que todos nós somos. Todos nós aprendemos uns com os outros, sempre. Próximo. Currículo para a diversidade é um currículo em teia. E aí, isso aí vocês encontram em livros. Inclusive, no meu último livro, Favorecendo a Inclusão, eu trabalho um pouco sobre isso aí, que ele tem como ponto de partida as necessidades do contexto da sala de aula, tá? Próximo. Aberto à vida. Um currículo para a diversidade é um espaço de cruzamento de diversos saberes, linguagens, culturas e metodologias. Representações voltadas para a expressão do conhecimento humano, da criatividade, da sustentabilidade do triângulo da vida. Próximo. E esse currículo para a diversidade, olha aí o triângulo da vida, próximo. Pode bater. Ele é um currículo que não molha somente o aluno com seu potencial cognitivo, com seu organismo, com seu corpo. Ele é um currículo que vê um aluno com uma espiritualidade transversalizado pelo organismo, ou melhor, o organismo transversalizado pela afetividade, pela emoção, cognição, espiritualidade e intuição. Os nossos insights são muito ricos na construção do conhecimento e no lidar com o currículo, com o nosso caminho, com a nossa jornada de uma educação para a inclusão. Próximo. E aí, falando de um currículo para a diversidade, que eu vou terminar nessa frase, que nós vamos fazer uma pequena dinâmica de 5 minutos, se a Beth deixar, se ela não me botar para fora. É preciso chuva para florir, é preciso amor para abraçar, é preciso o abraço para o amor concretizar. A poesia, a intuição, a sensibilidade, a afetividade, o sagrado, não têm fronteiras, estão para além das gaiolas, estão para além das disciplinas. Olha aí. E são espaços de inclusão. É aí que começa a inclusão. Próximo. A partir da desordem, dos equilíbrios, das dificuldades, das diferenças aparentemente contraditórias, é que podem emergir situações que estimulam de modo positivo
a criação e a renovação do processo educativo e da humanização do humano. Pode bater e vai lá para o penúltimo agora, tá? E aí eu carrego para vocês uma frase do Asman, que eu parafraseei ele. Uma educação onde caibam todos só será possível num mundo onde caibam muitos mundos. Onde cada pessoa possa dizer a sua palavra, possa ouvir a palavra do outro e dialogar com ela. Isso é uma educação realmente verdadeira. Poder tecermos palavras em comum. Uma educação onde caibam todos é um mundo no qual caibam muitos mundos. Pode passar? Passa. Excluir o diferente é fechar portas para possibilidades, para potencialidades. Incluirmos é darmos o direito da liberdade dos nossos medos e utopias, das nossas muletas mentais, desfazermos as nossas muletas mentais e, desse modo, fazer o inédito do viável. Tão sonhado, um mundo no qual caibam os muitos mundos. Pode passar? Passa, porque o que é essencial, acima de tudo, é o amor e a solidariedade. Próximo. Todos vocês, professores, são semeadores de estrela. Uma educação para a diversidade, feita pela utopia do inédito viável, onde todos os educadores dessa imensa nave Terra, mesmo diante do grande caos em que se encontram, jamais desistem de semear estrelas e crer na ternura da co-construção. É que ensinamos juntos. Próximo. Pode bater bem rápido, porque esses slides têm muitos... Próximo. Isso. Buscando sentido no teu espaço interior. Vamos buscá-lo? Vamos lá? Sentem-se à vontade, fechem o olhinho. Vamos lá, Rita, Enio, todo mundo, os homens também, isso é um desafio para os homens fazer esse tipo de coisa. Fechem os olhinhos. Por que isso, gente? Hoje, alguns novos pensamentos científicos, principalmente se falando de aprendizagem, mostram que quando a gente está no nível B, a gente tem um processamento cerebral muito acelerado. As nossas frequências cerebrais, a nossa frequência cerebral fica muito alta. Então, para aprender é muito difícil. A gente precisa baixar a nossa frequência para um nível alfa, para que consigamos aprender melhor, nos concentrar melhor. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Abaixar um pouquinho a nossa frequência e relaxar um pouquinho. Vamos fazer uma viagem interior. A maneira certa de fazer isso é sentado no chão, perna borboleta. Mas aqui não pode fazer isso. Não dá, né? O espaço físico não dá. Em casa vocês podem treinar. Pernas descruzadas, retas, com ângulo de 90 graus do joelho. Coluna reta para o ar realmente fluir bem no nosso pulmão. Mãos sobre os joelhos, mãos abertas, descruzadas, em cima do joelho. Nada de braços cruzados, não dá azar isso, tá? Eu vou dar uma mandinga aqui para vocês. Não pode deixar o braço cruzado, não vai dar azar. Vamos lá. Perninhas assim, ó, semiflexionadas, com ângulos de 90 graus do joelho. Não é nem esticada, nem muito dobrada, nem cruzada. Para quê? Para que o sangue possa circular melhor. E respirar melhor também. Vamos lá, fecha o olhinho. Agora vamos trabalhar a respiração. Façam 10 respirações profundas. Inspira o ar pelo nariz e solta lentamente pela boca. 10 vezes. Enquanto inspiram e expiram bem devagar, sintam o corpo relaxando, as pernas relaxando, o tronco, o tórax. Abram o peito, deixem o ar entrar, amorosidade. Soltem os braços, relaxem os braços. Coloquem toda a resistência para fora. Abram-se para um novo. Relaxa o couro cabeludo, a face. Deixa o corpinho bem relaxado.
Imagine um local belíssimo que vocês adoram tanto. Praia, o campo, uma paisagem muito bonita. Sintam a brisa desse local batendo na pele, as cores, o ar, as árvores que balançam com o vento. Desfrutem. Agora vejam na frente de vocês uma criança brincando. Essa criança que está brincando na frente de vocês é a criança que um dia vocês foram. Lembrem de vocês bem pequenininhos ou pequenininhas. Vocês estão brincando na frente de vocês, vocês estão assistindo vocês brincando. Estão olhando. Vocês estão dando risada. Uma alegria danada, danada de boa. Um momento de muita alegria. Sintam essa alegria. As pessoas que estavam próximo, sintam. Percebam todos os seus detalhes. Esse momento de alegria dessa criança. Todas as cores, todo mundo que estava próximo ou não. Fotografem esse momento mágico. Faça uma foto. Bota numa moldura bem bonita e guarda no cantinho do coração. Agora, vocês vão caminhar por uma estrada. Lá adiante tem uma casinha. E como toda curiosidade que nós temos, que nós carregamos em nossa infância, que ela continue sempre viva, vocês vão entrar na casa. Tem uma escada. Tem uma escada na casa. Vocês entram e descem os degraus, olhinho fechado. Pode abrir o olho agora, não, senão eu vou deixar no pensamento. Descem a escada. Lá embaixo tem uma criança chorando. Essa criança está com muito medo. Essa criança é vocês mesmos. Lembrem de um momento da infância que vocês sentiram medo. Vocês sentiram muito medo. Se sentiram sós. Não tinha ninguém por perto. Vocês choravam desesperadamente, com medo, com frio, talvez, com dor. Sentiam sós. Todos nós carregamos algum momento de muita dor da nossa infância. É raro quem não teve. Seja um momento de medo na aprendizagem, de alguma coisa que estava muito difícil aprender. Seja um momento que nós sentimos sós. Não havia ninguém para nos ajudar e para nos amparar. Vejam essa criança chorando. Vocês se aproximam dela. Imagina uma pessoa que vocês amam muito. Pensa nessa pessoa se aproximando dessa criança. Um pai, uma mãe, ou vocês mesmos. Coloque essa criança no colo. Abraça ela com muito carinho e com muito amor. E diz a essa criança que mora dentro de vocês: eu te amo muito. Jamais te abandonarei. Você é a pessoa mais especial em minha vida. Sempre estarei ao teu lado, te amando, te protegendo e te amparando. Sempre acredito em você. Você é o meu maior tesouro. Meu maior tesouro. Para sempre eu te amarei, te acompanharei. Eu pergunto às pessoas: quem é que nunca irá nos abandonar toda a nossa vida? Não é nosso pai, não é nossa mãe, que um dia eles partem. Deus, alguns dizem, com certeza. Mas acima de tudo, quem jamais poderá nos abandonar e deixar de acreditar em nós mesmos somos nós, gente.
Nós somos o nosso maior tesouro. Nós somente damos ao outro aquilo que cultivamos dentro de nós. Ame-se profundamente. É somente esse amor que eu posso dar ao outro. Aquele que eu cultivo dentro de mim mesma. Quem se ama consegue ver o outro também pleno de potencial. Porque consegue se ver pleno de potencial. E agora, com esse amor no coração, esse sentimento de solidariedade, de compaixão, para com os medos, para com os nossos próprios medos. Todo mundo tem o direito de sentir medo, de errar. Todo mundo tem o direito de fazer diferente. Todo mundo é capaz de fazer diferente e abraçar a todas as diferenças. Vocês vão despertar lentamente. Estica os braços, se bota em pé e dá um abraço no ser. Todos nós, todos os seres do universo temos que ser reverenciados para que nosso potencial máximo se floresça, cresça e apareça. Tem uma lenda, e não é uma lenda, realmente isso acontece em algumas tribos indianas e africanas. Quando um bebê nasce, as mães da aldeia vão para a floresta e cantam uma música para esse bebê. Adiante, em todas as datas especiais, lá os aniversários comemoram pelas luas e por aí vai. Cada um tem a sua maneira de comemorar. Todas as datas especiais canta-se a música dessa criança. E quando essa criança ou esse adulto, na vida adulta dele, comete alguma falha, algum erro perante a cultura daquela aldeia, daquela comunidade, canta-se a música dele. E aí perguntaram para ele, por que vocês cantam? Perguntaram para o chefe, por que vocês cantam a música em vez de puni-los? Para que ele relembre a sua essência humana de amorosidade plena. O amor, a amorosidade humano, só se faz humano pelo olhar do outro humano. Não, ele se faz como qualquer outro animal da floresta. Isso me deixa assim muito doida. Hoje se fala muito de bullying, né? O que é o bullying? É eu projetando meus monstros para o mundo exterior. Eu trato o outro como objeto. Simplesmente uso ele como um objeto narcísico meu. E assim me sinto no direito de desprezar o outro. Isso que a gente comete na rua também, de abandonar e passar por cima de uma criança moradora de rua, seja lá qual que for, é uma forma de bullying também, é uma violência. Só que a sociedade toda, ela é um sistema, é um braço do sistema que está se necrosando. E a gente ignora, em vez de cuidar e de acolher as nossas diferenças que estão projetadas no outro. Os nossos medos que estão projetados no outro. Eu tenho medo de ver aquele meu lado. É muito difícil ver isso. Então, é mais fácil criar projetos que botam todo mundo lá dentro de um lugar para que ninguém veja. Vocês vão ver isso aqui até 2014, né? Vai ter um menino na rua. Daqui a pouco isso vai acontecer. Não vai ter nenhum menino na rua, não. Tem que mostrar uma cidade linda, plastificada, para quem vem de fora, para perceber. Mas a escola pode não ser a salvadora da pátria, mas tem um papel fundamental no resgate de cada criança dessa, no acolhimento de cada criança dessa. Eu dizia para uma colega minha, coordenadora de sala, algumas colegas na sala de reunião, porque esse aluno é difícil, eu já deixei de lado. Cada umzinho, não importa, a gente não conseguiu pegar todo mundo, mas cada um que consigo acolher e trazer, é um lado de mim também que eu consegui acolher e trazer, e crescer junto com ele, cada um talvez seja um bandido a menos que está indo para a sociedade, que pode matar o meu filho e o seu filho. Então, é aqui que a gente faz a diferença. Cada um, menininho mal cheiroso que chega lá, mas que é humano, pleno de potencial. Eu não chegaria aqui se alguém não tivesse acreditado em mim. Se alguém não tivesse acolhido. Então, a gente tem que buscar fazer a diferença. Eu sei que muitas vezes a gente se sente de mãos atadas, mas não vamos ignorar. Não usurpar meios, mecanismos
Eu falo, pessoal, a gente não pode fazer nada pelo que está lá na África? Talvez não, mas uma oração nós podemos fazer. Mandar uma energia e acreditar no mundo de paz. Né? Pelo menos acreditar. E a nossa ação social também é muito importante. Sempre buscando caminhos para fazer a diferença e nos tornarmos cada vez mais unidos. Somos todos anjos de uma asa só, como diz Fernando Pessoa. Vamos nos abraçar para mais alto voar. A ninguém ignorar. E é isso. Aí, se vocês ficarem perguntando, nós vamos aqui meia-noite. Acho que eu vou a gente fazer uma rodinha e começar a conversar todo mundo. A professora Rosângela quer fazer uma pergunta. Vamos lá. Bom dia a todas e a todos. Eu quero parabenizar a equipe. Receita a gente não tem, mas tem uma palavrinha mágica. A primeira palavrinha mágica chama-se amor. A gente acordar para o amor que existe em cada um. Como a gente acorda para esse amor que existe em cada um, a gente se abre para outra palavrinha mágica, que tanto falou Paulo Freire, diálogo. Mas não é um diálogo qualquer, não é um diálogo fala-fala. É um diálogo com uma escuta sensível e amorosa, de ouvir o outro, realmente deixar-se ser tocado pelas palavras do outro. O nosso colega de trabalho e as nossas crianças também. Não existe receita para se fazer inclusão, porque cada ser é único, cada ser é diferente. Como todos nós aqui somos flores em um imenso jardim, todos nós somos diferentes uns dos outros. A pergunta é, o que eu posso fazer? Simples. O diálogo. Sempre se abrir o diálogo de uns para com os outros e perceber que a gente pode fazer a diferença. Nós temos algumas escolas que são frutos de pesquisa lá em São Paulo, e uma delas de uma colega minha diretora, eles receberam um aluno de inclusão, um aluno surdo, a gente pode dizer surdo, né? Como se diz pessoa com deficiência, diz também pessoa com surdez, e aí não tinha recurso nenhum. Não foi mandado professor de Libras para a escola, não foi mandado nada. E passa-se meio ano e nada. E a criança estava se sentindo desmotivada, que ela havia saído da classe especial, da escola especial, e estava se sentindo desmotivada porque não tinha um intérprete para ele. E aí, diálogo vai, diálogo vem. A diretora, num momento de sensibilidade, chegou para o garoto, ensine-me a ensinar você. Pronto. Ensine-me a ensinar você. O que eu posso fazer? Aprenderam juntos. Não foi só ela, a diretora da escola. Todos os outros alunos, 10 minutos da aula todos os dias, esse aluno ensinava os outros colegas e os professores a falar, conversar em Libras. E aí, todos os outros alunos da sala dele conversam em Libras com ele hoje. Olha aí, ensine-me a ensinar você. Ensine-me a ajudar você. Tem uma outra colega também, inclusive essa famosa, se não me engano, essa pesquisa foi da Pimentel. Ela chegou no centro da cidade, observando aquelas crianças, moradoras de rua. E como que eu vou botar esses meninos na escola, né? Porque esses meninos são bastante arredios, são crianças que não param. A vida dele é um movimento, porque tem que fugir toda hora de alguma coisa que está acontecendo. Como ensinar esses meninos? De repente está ela lá no meio deles, acontece um tiroteio. Todos eles começam a correr assim, em zigue-zague. E ela correu reto. Você machucou, caiu, foi atropelada por outros que passavam. E aí eles falaram, tá vendo, tia? Você quer ensinar a gente aquilo que você sabe. Mas você só vai conseguir ensinar a gente o que você sabe quando a gente também conseguir te ensinar o que a gente sabe. Você não sabe correr de bandido. Você não sabe correr da polícia. A gente não corre de bandido e de polícia assim. Sem correr assim para a bala não pegar você. Por isso que você se machucou, tia. E aí, ela também falou a mesma coisa. Ensine-me a ensinar vocês. E foi através da parceria, do diálogo, da abertura
e da sensibilidade que eles conseguiram construir juntos um processo de ensino-aprendizagem. Aprendizagem é sempre um processo. E é, acima de tudo, um processo de abertura, de diálogo, de sensibilidade, de intuição, de muita, muita amorosidade para um novo mundo. Quantos mundos diferentes nós temos aqui hoje? Não tem só o meu mundo, tem o mundo de todos vocês. Quanto eu não teria para aprender dialogando com cada um de vocês? Ou talvez simplesmente olhando, sentindo um olhar que me atravessa, um olhar que me questiona e um olhar que me acolhe. Depende da minha sensibilidade para o olhar e abertura para com cada uma de vocês. Então é isso. A palavra-chave chama-se diálogo e amorosidade. Obrigada, querida. Agradecendo a professora Maria Dolores Fortes Alves pela brilhante palestra proferida no 9º Encontro Pedagógico Cultural da Rede Municipal de Ensinos. Obrigada. Eu fiquei encantada com as coisas de vocês, gente. Vocês estão de parabéns. Agora palmas para vocês, não é para mim não. Tchau. Ó, carrego o meu abraço muito forte, tá? Adorei estar aqui novamente em Aracaju e adorei estar aqui com vocês. Muito, 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 muito obrigada. Namastê.